Assim, ó, esse mês eu dizimo, no outro mês acho que eu não vou dizimar não. Eu dizimei aqui, outro dizimar. Não existe isso. Porque como é que a gente conta? Primeira realidade que eu falo sobre a bênção em ofertar e dar o dízimo. Ele não reprova o dízimo. Ele diz, ó, deveis, porém, fazer essas coisas. Vocês devem continuar trazendo o dízimo. Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, porque aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa. Dízimos, a principal forma de sustento de templos e denominações religiosas. Líderes religiosos costumam dizer que o dinheiro arrecadado com os dízimos são para auxílio da obra de Deus. Mas, e se eu lhe provar, utilizando as escrituras, que essa é uma das maiores, se não a maior mentira do sistema religioso? Conhecendo o verdadeiro espírito do Criador, sabemos que ele jamais habitaria ou habita na mentira. E observando as verdadeiras palavras de Cristo, vemos que quem realmente é o pai da mentira é o próprio Satanás. Esse vídeo aqui, ele será um manual eterno para que você ou qualquer uma pessoa nunca mais seja enganada por qualquer um dos líderes religiosos que utilizarem as escrituras, qualquer parte delas, seja no Novo ou no Antigo Testamento, para se amparar e dar base para receber dízimos, 10% do rendimento de qualquer pessoa, pois esses são mercenários, são ladrões e mentirosos. E eu vou lhe provar com as verdadeiras palavras de Cristo isso que eu estou lhe falando. Esse provavelmente é um dos vídeos que líderes religiosos tentarão de todas as formas derrubar nesse canal. Então eu peço apenas que você compartilhe, mande essa mensagem que você está recebendo gratuitamente para quem precisa abrir os olhos. Pois qualquer pessoa que faz parte disso está servindo, na verdade, ao pai da mentira, está servindo ao diabo. Qualquer pessoa que apoia ou defende essas práticas, na grande realidade, será cúmplice disso, de todo esse engano no dia do grande julgamento. E aí, a salvação eterna dessa pessoa estará pesando, pois, por falta de conhecimento, está sendo cúmplice de toda essa abominação. E hoje, eu peço que você, nesse exato momento, assista até o final, pois dificilmente você encontrará um vídeo que traga tantas verdades como esse, o qual eu estou lhe trazendo. Dízimos. Para início de conversa, nem Cristo nem os apóstolos instituíram a construção de templos físicos e a arrecadação de dinheiro em nenhum dos momentos em que estiveram vivendo fisicamente nesse nosso plano, nesse plano material. Atos 17:24. O autor do livro de Atos deixa muito claro que o Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas e nem mesmo necessita de nada das nossas mãos. Está falando de dinheiro. Aqueles que dizem que o dinheiro é para auxiliar a obra do Criador estão mentindo ou estão no engano, porque a obra do Criador jamais se aproveitaria ou usaria mentiras para que ela pudesse ser difundida. Então, tire da sua mente essa ideia, pois o Criador não habita na mentira. Já falei sobre quem é o pai da mentira. Atos 17:24 deixa claro então que tais templos que se utilizam de dinheiro para sustentar a Deus são mentirosos. Tudo isso se inicia em 585 depois de Cristo, já que Cristo e os apóstolos não instituíram isso e você não encontra isso em parte alguma das escrituras. 585 depois de Cristo, Concílio de Macon, em Gálica, na região da França. A denominação católica romana institui ali naquele concílio, os bispos se reúnem e dizem que a partir daquele momento, os membros fiéis da denominação católica romana deveriam trazer aos seus templos 10% dos seus rendimentos. E isso fez com que eles impulsionassem os seus ganhos financeiros. Nós vemos que o protestantismo saiu de dentro do catolicismo romano com muitas das práticas que são praticamente iguais. Templos de pedra, líderes religiosos como homens, sacerdotes, homens, hierarquia entre homens, recebimento de dízimos, de ofertas,
práticas de culto com seus batismos físicos e ceias físicas. Católicos e protestantes seguem as mesmas práticas. Hoje falaremos especificamente sobre dízimos, os quais você verá padres fazendo a mesma cobrança dos 10% e utilizando base nas escrituras para isso. Mas o senhor há de convir comigo que os padres têm uma dificuldade muito grande de manter a estrutura da paróquia, assim como os pastores também precisam pedir a ajuda do dízimo aos seus fiéis. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. O mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. E também pastores, bispos, líderes religiosos protestantes utilizando as escrituras para solicitar os seus dízimos. O tema do vídeo de hoje é o dízimo no Novo Testamento. A pergunta é, por que dizer que com poucas referências bíblicas sobre o dízimo no Novo Testamento não podemos formar doutrina? Alguns deles vão além, pegam partes do Antigo Testamento e lhe ameaçam. Muitos vão dizer até mesmo que se você não entregar os seus dízimos, você estará roubando a Deus. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. E pode ter certeza que você, se frequenta esse tipo de local, já ouviu muitas vezes absurdos em cima disso, para que eles possam simplesmente arrancar dinheiro. Não é para ficar alimentando pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na África da comida. Eu não estou falando isso por avareza da minha parte ou não querer sustentar a obra do Criador, mas sim por ser uma mentira. O sustento disso, como eu lhe disse, sustenta, na verdade, a obra de Satanás. Se você quer sustentar a verdadeira obra do Criador, assista esse vídeo até o final, porque eu vou lhe explicar perfeitamente como fazer isso. E fique tranquila, porque eu não vou pedir nenhum centavo para você por isso aqui. Faço de bom grado, de coração. Para início de conversa, eu tenho um desenho aqui que fará com que qualquer pessoa possa entender nesse momento, se quiser verdadeiramente compreender as verdadeiras palavras do Criador aqui. Nesse desenho, nós temos uma linha de tempo, onde iremos falar a respeito do dízimo, principalmente na nova aliança, debaixo da graça de Cristo. Aqui, nós temos desde o momento da criação do céu e da terra, como também a volta de Cristo, o julgamento final, ou seja, toda a história. Nesse meio do caminho, nós temos a era patriarcal, a lei de Moisés e a graça do nosso Messias. Começando então pela era patriarcal, o sacerdócio de Melquisedeque. A primeira vez em que vemos os dízimos nas escrituras é no momento em que Abraão, um dos patriarcas do povo de Israel, terminou uma batalha com reis e dizimou os despojos de guerra. Ele tirou ali 10% daquilo que ele conquistou naquela batalha e entregou a um homem que havia chegado até ele e o abençoou, Melquisedeque, um homem enigmático, 100 dias de início de vida ou de fim de vida, sem que ninguém saiba quem é seu pai, sua mãe, sem genealogia, sem muitas informações. Melquisedeque chegou até Abraão e o abençoou, trouxe pão e vinho. Após ser abençoado, Abraão lhe entregou o dízimo. Perceba que isso já vai em conflito com o que é pregado dentro do sistema religioso, aonde eles primeiro querem que você entregue o seu dinheiro para que depois você faça uma barganha com Deus. E assim você é abençoado. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Dê o dízimo e faça prova de Deus, como está escrito no livro de Malaquias. Quem é que já não ouviu isso? O único texto na Bíblia que fala de fazer prova com Deus está no Velho Testamento. E é lá, bem no finalzinho da Bíblia, Malaquias, quando diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e então fazei prova de mim, diz o Senhor. Mentiras em cima de mentiras. Abraão deu dízimo uma única vez para Melquisedeque.
e com um propósito gigantesco que já iremos falar o porquê isso aconteceu. Abraão teve Isaac. Isaac foi pai de Jacó, o qual o Criador transformou o nome dele em Israel. Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos. Nesse meio caminho, Isaac nunca deu dízimos para ninguém, e Jacó foi praticamente o início de toda essa história. Gênesis 28, mais ou menos ali no versículo 20, você vê que em um momento da vida de Jacó, logo após ele dormir colocando uma pedra como travesseiro e ter um embate com o anjo do próprio Criador, um mensageiro do próprio Criador naquela noite, ele, após acordar, faz um voto com o próprio Deus. Ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me dando pão para comer, roupa para vestir, e fizer com que eu volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Essa pedra, que eu tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Então ele troca o nome da cidade naquele lugar, que se chamava Luz, para Betel. Derrama azeite em cima da pedra, que é uma sombra para o próprio Cristo. Quando lemos a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, nós vemos que o Antigo Testamento é uma sombra para o Novo, que é a luz. Sombra e luz. É uma figuração. A pedra a qual Jacó ungiu ali, derramou o azeite, é o próprio Cristo. A pedra angular é uma sombra para isso. E nesse momento, Jacó diz assim: tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, tudo que o Criador der para Jacó, ele irá devolver o dízimo, os 10% daquilo ali. Ótimo. Jacó, então, tem até o fim da sua vida e não entrega nenhuma vez dízimos, mesmo ele indo e voltando dessa cidade. Ele não faz isso, não entrega a nenhum sacerdote. Não aparece ninguém e em vida ele não entrega dízimos. Na tradição judaica, o pai, ele vive nos filhos. Portanto, Jacó, tendo os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, após anos e mais anos, já na lei de Moisés, o povo de Israel recebe então algo do Criador, a terra prometida. Nesse momento, o próprio Criador e o povo de Israel se lembra da promessa de Jacó, seu pai, dar os dízimos daquilo que o Criador lhes deu. O Criador, então, lhes deu a terra. O que eles fazem? Simplesmente dividem essa terra de acordo com a ordem do Criador. E o que o Criador fez? O que o Criador mandou eles fazerem? Números 18, 20. Disse o Senhor a Arão: na terra deles vocês não terão herança. De quem eles estão falando? De uma das tribos, a tribo de Levi. Ou seja, o Criador fez com que eles repartissem a terra, porém uma das tribos não teria herança. Por quê? Essa tribo ficou com o sacerdócio. O Criador instituiu o sacerdócio levítico, com um ciclo de dízimos que seria quase que perfeito diante daquilo que estava acontecendo. Você olhando para Êxodo 28, 1, consegue ler assim: Arão e seus filhos iriam administrar o ofício sacerdotal, seriam sacerdotes, que iriam cuidar das coisas sagradas, do tabernáculo instituído pelo Criador. Os levitas não teriam parte nessa terra. Se você contar cada uma das tribos aqui, você vê que existem 13 divisões. Nessas divisões não há nenhum com o nome de Levi. A tribo de José foi dividida com o nome de seus filhos. 2 partes para Manassés e uma para Efraim. Efraim e as 2 partes de Manassés, na verdade, são de José. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 divisões, deixando de fora Levi. Por quê? Levi iria cuidar do tabernáculo do Criador. O tabernáculo foi instituído pelo próprio Pai,
era feito de peles de animais, com todas as medidas feitas corretamente, que são uma sombra para o nosso corpo hoje. A Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, é uma sombra para o nosso coração. E já iremos falar sobre isso aqui. Por que eu estou lhe falando isso? Porque o ciclo de dízimos, diante da divisão da terra, fazia com que os levitas, não tivessem como plantar ou colher. O que o Criador lhes deu foi a terra, ou seja, o que eles teriam que devolver eram frutos dessa terra. Cada uma das tribos dando 10%, Levi ficaria com 110%. As outras tribos, cada uma ficaria com 90%. Então, os levitas, em vez de plantar e colher, iriam se preocupar apenas com o tabernáculo, e como teriam a mais que as outras tribos, iriam dividir com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros e com os necessitados. Tá? Mais ou menos isso aqui para você entender. E tudo isso está escrito aqui para nós. Deuteronômio 14 começa a mostrar o grande engano. Versículo 22 diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto da sua semente. Fruto da tua semente. Não estamos falando em momento algum de dinheiro, como líderes religiosos colocam nos tempos atuais. Que cada ano se recolherá do campo, ou seja, estamos falando de alimentos, frutos da terra. E aí muitos dos líderes religiosos vão dizer nesse momento, mas não existiu dinheiro naquela época. A tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo 8º século a.C. Para refrescar a memória desses que dizem que não existiu dinheiro, nós voltamos em Gênesis, capítulo 37, aonde José, o qual eu falei agora há pouco aqui sobre as tribos de Manassés e Efraim, foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, ou seja, o dinheiro já existia. Voltando então para Deuteronômio 14, nós vemos que o Criador continua: perante ao Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher para fazer ali habitar o seu nome, as pessoas deveriam comer os dízimos. Você come dinheiro? Você faz isso? Porque quando eles querem usar o livro de Malaquias para dizer que você rouba a Deus, eles usam. Mas por que não usam Deuteronômio 14, falando para você comer dízimos? Sabendo que o dinheiro já existia naquela época. Mas os dízimos eram alimentos. Entenda isso porque isso é muito importante, tá? Naquele lugar correto, como por exemplo em Jerusalém, onde tinha o templo na época de Cristo. Naquele lugar, as pessoas iriam até ali comer os dízimos. Dízimos do grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Criador, teu Deus, todos os dias. Quando for muito longe, imagine que aqui é a localização, eu estou falando só para que você tenha noção, tá? Aonde você deve trazer os dízimos, a casa do tesouro. E você está aqui, é muito longe para você carregar com uma carroça ali todos os frutos da sua colheita, animais, entre outras coisas. O que você deveria fazer caso isso acontecesse com você? Quando o caminho for longo, que não possa levar até o local, até a casa do tesouro, você então vai fazer o quê? Vende e ata o dinheiro na tua mão. Ou seja, olha o dinheiro aqui. Você vende os frutos dos seus alimentos, pega o dinheiro, vai no lugar em que o Criador escolheu, e lá, com aquele dinheiro, você irá escolher tudo o que deseja a sua alma. Você compra lá no local, na casa do tesouro. Com aquele dinheiro você compra vaca, ovelha, vinho, bebida forte, até cachaça. Descrito aqui em Deuteronômio, olha que coisa. Por tudo que a sua alma pedir, come ali perante ao seu Deus e alegre-se, você e a sua família. Puxa, tá bem diferente isso aqui da mentira que os caras têm contado, né? Porém, não desampararás
o levita que está dentro das suas portas, pois eles não têm parte na herança, não têm parte na terra, eles não podem plantar e colher, não esquece de dividir isso com eles, tá? Ao fim de 3 anos, você tirará todos os dízimos da tua colheita dentro do mesmo ano e recolherá dentro das suas portas. Por quê? Existem 3 tipos de dízimos e eu já vou lhe explicar, tá? Um que é o tradicional, que é o dízimo para os levitas mesmo se alimentarem e sustentarem o tabernáculo. Um que é trienal, que é para a ajuda dos pobres principalmente, que é o que estamos vendo aqui, né? Então, o levita, que não tem parte na herança, o estrangeiro, o órfão, a viúva, aquele que está na tua terra, comerá e irá se fartar, para que o Senhor abençoe as tuas obras. Ou seja, temos também o dízimo para as festas. Se observarmos aqui, eu deixei tudo muito bem relatado para que não haja engano, certo? Dízimos. Dízimos foi instituído pela lei de Moisés no sacerdócio levítico em cumprimento à promessa de Jacó. Todos esses materiais você pode baixar gratuitamente no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo, tá? Dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos. 3 tipos de dízimos existiam diante do sacerdócio levítico. Aos sacerdotes, que era o dízimo regular, para festas, anual, e aos pobres, trienal. No 7º ano, a terra deveria descansar, era um ano sabático. Portanto, não haveria colheita e nem dízimos. Tá? Tudo isso você pode confirmar lendo, pois estou te explicando de forma resumida para que os seus olhos se abram. Sabendo então que dízimo nunca foi dinheiro, sabendo que dízimo era simplesmente algo que somente os levitas poderiam receber e somente as outras 11 tribos poderiam entregar ou devolver, o que é que pastores brasileiros, líderes religiosos, estão cobrando das pessoas 10% em dinheiro para sustento de templos de pedra e para sustento deles mesmos, e que muitos estão milionários hoje. Observando isso, você vê que existe um grande engano. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Quando olhamos para Hebreus 7:5, você vê claramente que somente levitas poderiam receber. Somente descendentes da tribo de Levi e somente quem era descendente de Israel, das 11 tribos, poderia entregar. A carta aos Hebreus, que fala ao povo que estava preso dentro do sistema religioso judaico quando Cristo tirou as pessoas de lá, deixa bem claro que, para que os levitas compreendessem que as palavras de Cristo eram verdadeiras, era necessário que eles enxergassem que o sacerdócio levítico, todo esse ciclo, o qual eu já lhe mostrei e já falei, tivesse algo que fosse superior a eles. E isso era nada mais nada menos do que o sacerdócio de Melquisedeque, que veio antes por Abraão, que era o pai ali, o patriarca, o pai de todos. Ou seja, se o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio levítico que estava na lei de Moisés, e Cristo era uma sombra para Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Cristo que temos hoje debaixo da graça, é na realidade uma continuação do sacerdócio de Melquisedeque. O dízimo de Abraão foi nada mais nada menos do que uma prova ao povo hebreu, ao povo judeu, que existiu um sacerdócio antes dele e um sacerdócio hoje. E aí é onde muitos líderes religiosos continuam se aproveitando de você. Eles dizem assim, nesse momento, Cristo simplesmente recebe dízimos. Eles se colocam então no lugar de Cristo. Vão lá, abrem uma empresa, um CNPJ, agora eles são representantes do próprio Cristo. Podem trazer os 10% do seu dinheiro para mim porque eu sou Cristo aqui. E como o sacerdócio de Melquisedeque também teve o recebimento de dízimos, nós também queremos 10% do seu dinheiro, mesmo que dízimo nunca foi dinheiro. Se você analisar, nós temos o dízimo no direito natural. O dízimo nasce no direito natural. A prática do dízimo não era só israelita, gente. E aqui ainda não tinha Israel. Aqui ainda não tinha Israel. Primeiro que Abraão não era israelita. Abraão era do outro lado do rio. É só isso que ele era.
a nação de Israel vai nascer com Jacó. Ora, o dízimo que Melquisedeque, que Abraão dá para Melquisedeque, era um dízimo religioso. Você precisa entender isso. Olha para cá, os que negam dízimos, que são contra dízimo. Abraão vai dar um dízimo antes da... Ou seja, Levi, que está no ombro de Abraão, vai dar dízimo. Ok? Então você tem uma prática totalmente diferente. Nós queremos dizer que o dízimo, ele vem antes da lei. E usam muitas das vezes Mateus 23, 23, esquecendo-se que o sacerdócio de Cristo só se iniciou no momento que ele diz está consumado. Mateus 23, 23 mostra Cristo no embate com os próprios líderes religiosos do templo, dizendo: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Pagamos o dízimo de tudo para o benefício dos pobres, até as menores plantas cultivadas em nossos jardins. E por isso eu digo, ai de vocês fariseus, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, medindo com cuidado até a última grama. Vocês seguem esses preceitos da lei, mas não podem negligenciar os principais: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. São guias cegos. E aí eles dizem que Cristo está amparando o recebimento de dízimos na nova aliança, sendo que ali ainda é a antiga aliança. Ah, mas Jesus então, pastor, aprovou o dízimo? E como aprovou? Mateus 23 e 23. Jesus aprovou, autenticou o dízimo. Autenticou o dízimo. Olha lá o que diz. Preste atenção. Ele não reprova o dízimo. Ele diz, deveis, porém, fazer essas coisas. Vocês devem continuar trazendo o dízimo. Ele não foi contra o dízimo. Será que tem uma turma que até criança sabe interpretar esse versículo? E que a lei de Moisés, naquele momento, com o sacerdócio levítico, estava a todo vapor. Mas perceba que Cristo fala sobre alimentos. Dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, medindo com cuidado até a última grama. Ele não está falando que você deveria dar dinheiro como dízimo. Quando olhamos lá para o livro de Malaquias, quando eles dizem que o homem rouba ao Criador, o homem rouba a Deus, nós vemos ali, Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, olha isso, mantimento, alimento em minha casa. E depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Se ele não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para que vocês possam recolher tantos alimentos. Qual que é essa bênção? É a chuva, para fazer com que a terra possa produzir. E por causa de vocês eu repreenderei o devorador. O devorador não é nenhum demônio. Sabe o que o devorador faz? Olha aí, ele simplesmente não destruirá os frutos da terra. Ele não vai comer ali os alimentos. Sabe o que era o devorador? Um gafanhoto, uma espécie de gafanhoto, que devorava as plantações. Então o Criador repreende o gafanhoto, libera a chuva, para que a vide do campo, a terra não seja estéril, seja uma terra fértil, pois ele queria que o dízimo fosse entregue e principalmente repartido com órfãos, viúvas e necessitados. Eu falei bastante para você a respeito de sombras. O tabernáculo, uma sombra ao nosso corpo. A Arca da Aliança, uma sombra ao nosso coração. Melquisedeque, uma sombra para o sacerdócio de Cristo, pois no momento em que Cristo disse está consumado, na carta aos Hebreus nós temos a clareza de que houve uma troca de sacerdócio. Deixa-se para trás o sacerdócio levítico, o qual fazia sacrifícios de animais, e todos os anos esses sacrifícios eram repetidos sem ter força para perdoar, enfim, o pecado, para o sacerdócio de Cristo, que uma única vez, Cristo sendo o sacrifício, perdoou e limpou os pecados de toda a humanidade, fazendo com que o Criador possa habitar em nosso corpo. Então nós vemos as sombras do Antigo Testamento para a luz da graça no Novo. O tabernáculo, referência ao templo, passa a ser o nosso corpo. O templo é você. A igreja é você. Não é um lugar físico, pois o Criador não habita lá. Ele habita em você, no seu coração. Uma referência
a Arca da Aliança. Nós temos uma sombra, que é o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote substituindo o sumo sacerdote levita, que na época de Cristo, por exemplo, era Caifás, que planejou a própria morte de Cristo. É uma sombra. Cristo é o sumo sacerdote. E as Escrituras mostram, como você está vendo nesse versículo aí, que nós somos os sacerdotes, tendo Cristo como o sumo sacerdote. Mas espera, se Cristo é o sumo sacerdote e nós os sacerdotes, quem é que recebiam os dízimos lá na sombra, na antiga aliança, fisicamente? Eram sacerdotes. Então nós, na graça, que é espírito, Cristo veio falar de coisas físicas para mostrar espirituais. A sombra, a carne, a lei de Moisés era físico. A graça é espírito. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando Cristo está com a mulher samaritana ali no poço, ele deixa claro que a adoração não será mais feita nem no monte, nem no templo em Jerusalém. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Mas em verdade, em espírito. Para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou, que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Então, sendo assim, as sombras se tornam agora reais em espírito. E se nós somos o sacerdote, com Cristo somos sacerdote, nós temos que receber os dízimos. Eu não vou pedir dinheiro para você, até porque você também, se segue a Cristo, é um sacerdote. Como é que nós podemos receber do Criador os dízimos, que eram alimentos? Os dízimos hoje, eles são a sombra para a palavra. Algo que o Criador nos entrega e que nós nos alimentamos dela como sacerdotes. E repartir esses dízimos com órfãos, viúvas, necessitados, pessoas que são necessitadas da palavra, órfãos, pessoas que perderam um pai espiritual. A palavra padre significa pai. Uma pessoa que saiu, por exemplo, de uma religião a qual tinha um pai espiritual. Pode ser um guia, um pastor, um padre. Uma viúva, uma mulher que perdeu o seu marido. A palavra Baal significa marido, dono. Tudo isso são sombras, são figurações. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. A mulher faz referência às religiões. Ou seja, uma religião, uma mulher que antes tinha um marido, um outro Deus, um Deus pagão, precisa ouvir essas palavras. Como eu disse, os órfãos precisam ouvir essas palavras. Pessoas necessitadas precisam ouvir a verdadeira palavra de Cristo. O dízimo nada mais é do que uma sombra para a palavra que nos alimenta e que nós, como sacerdotes, temos a obrigação de dividir com órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros. Você percebe como é muito mais belo isso? E o próprio Cristo, lá na passagem da mulher samaritana, deixa claro que ele mesmo também mostra a realidade sobre isso. Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Enxergar as coisas espirituais são difíceis hoje. Cristo fala que tem um alimento que nenhum deles conhece, um alimento diferente. Ele está falando de algo físico para mostrar o espiritual. Lá, tanto os apóstolos quanto o povo judeu não conseguia compreender que Cristo falava de coisas físicas para mostrar espirituais. Por exemplo, o próprio Nicodemos, que era um homem de grande nome no Sinédrio, não conseguiu compreender o nascer de novo. Ele enxergou aquilo de forma física, pensou que precisava voltar ao ventre da sua mãe. Na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou até mesmo os líderes religiosos se iravam quando ouviam as palavras de Cristo. Pensaram até mesmo que ele estava falando sobre canibalismo quando ele disse que precisavam comer a carne dele para viver eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E hoje, no sistema religioso atual, nós vivemos a grande apostasia, o grande engano que Cristo e os apóstolos nos avisaram. A maioria das pessoas não consegue enxergar o espiritual. Querem enxergar tudo de forma física e de uma forma pior, por exemplo. Eles não enxergam o dízimo espiritualmente. Eles enxergam apenas a sombra, não enxergam a luz, como eu lhe mostrei. Eles enxergam não o dízimo como alimentos, mas como dinheiro. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Feche os olhos em nome de Jesus. Pense em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Porque vivem na mentira. Tudo isso, essa obra de Deus que eles dizem que estão sustentando, é uma mentira. E eles poderiam fazer grandes prodígios e milagres. Se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Mas o Criador não permitiu. É por isso que nesse momento eu digo, abra os seus olhos. Esse sistema religioso atual enxerga as coisas ainda de forma física. E é por isso que o Messias deixa claro, a porta para alcançar e encontrar o reino dos céus é estreita, e são poucos que a encontram. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nesse momento, a verdade está chegando até você. Então, abra os seus olhos. Analise as Escrituras diante de tudo que eu lhe falei aqui e você entenderá que essa é parte da sã doutrina de Cristo. É uma das coisas que ele pregou, os líderes religiosos escondem e até hoje, se ele voltasse nesse exato momento, esses mesmos líderes, quando ele pregasse as coisas dessa forma, da forma que eu estou passando para você, seriam os primeiros a crucificá-lo, a matá-lo novamente. Deixe aí embaixo seus comentários, me diga se você já conseguiu enxergar dessa forma. E não caia mais na mentira do sistema religioso. Dízimo vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, fazer com que você prospere, tudo isso são coisas físicas, materiais. Cristo veio para nos dar a vida eterna. Muito melhor do que essa vida curta, física que nós temos aqui. E ele simplesmente trouxe o espiritual. Então abra os seus olhos espirituais e não se deixe mais enganar por esses falsos líderes sustentando seus falsos templos nesse sistema religioso podre que nós temos aí atualmente. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se